Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Estamos falando sobre o MK Ultra na religião e começaremos a adentrar no sistema de manipulação MK Ultra na seita das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová usam bastante um sistema de manipulação mental com o uso das cores e das imagens subliminares. Eu já trouxe aqui vários estudos sobre a leitura das mensagens subliminares na seita dos TJs. E há muito o que se falar sobre este assunto. É um assunto infinito. Recentemente foi publicado várias matérias falando sobre abuso sexual dentro da seita das Testemunhas de Jeová. Vários ex-membros dessa seita passaram a denunciar os abusos que elas sofreram dentro dessa organização. Nós sabemos que eles estão envolvidos com muitas práticas ocultas, além de maçonaria e outras práticas bastante sinistras. Vejamos alguns exemplos e informações sobre este assunto. Vejamos algumas imagens que fazem referência a Baphomet. Como vemos aqui essa imagem no qual Baphomet lança alguns passes de mãos para baixo e para cima. Essa é a imagem mais conhecida do meio ocultista que fala sobre a alta magia. Veja que se trata de uma posição de mãos bem específica, no qual nós já vimos muitas pessoas lançarem essas posições de mãos, pois se trata de uma invocação mágica. Para entender essas configurações de mãos, é necessário um estudo profundo sobre o ocultismo e o que representa essas junções de dedos. Geralmente esses dedos na magia, eles representam alguma entidade mágica ou até planeta, no qual eles fazem essas configurações para invocar essas forças ocultas. Veja que nessa imagem aqui, das revistas das Testemunhas de Jeová, esse anjo aqui que aparece nas nuvens, ele faz essa mesma posição de dedos. Essa imagem aqui é muito conhecida nas revistas das Testemunhas de Jeová. Além dessa configuração de dedos, essa imagem aqui, ela está repleta de configurações subliminares. Essa posição de dedos já foi encontrada em várias produções midiáticas. Como vemos aqui no centro, a imagem de um papa fazendo a mesma configuração de mãos. Algumas configurações são mais sutis para não chamar muita atenção, mas nós perceberemos que há umas posições de mãos bem definidas. Aqui novamente nessa ilustração, no qual Cristo cura os olhos do cego, eles usaram a mesma posição de mãos, tanto por parte do personagem que ilustra Cristo, quanto do cego. Observem. Trata-se de simbologias secretas. Nós podemos encontrar algumas referências sobre esses passes de mãos até mesmo na internet. Basta você digitar no Google simbologia secreta das mãos que você vai encontrar muitas ilustrações sobre este assunto. Aqui novamente um personagem fazendo uma configuração de mãos. Essa imagem aqui, que é muito antiga e conhecida, até mesmo porque foi uma configuração de mãos usada pelos Beatles, é uma configuração altamente satânica. Ela simboliza 666. É chamada também de configuração apagar a vela. É um sinal de alta magia. Veja que nessa imagem aqui à esquerda, no qual as Testemunhas de Jeová utilizaram em sua revista para representar a mulher que encontra a dracma perdida, ela está fazendo o mesmo sinal. Observe que ao lado dessa mulher de idade tem uma vassoura, porque é uma composição para falar de bruxaria. Porque vocês sabem que na mitologia as bruxas carregam sempre a vassoura. A vassoura nada mais é do que um símbolo fálico. As bruxas, elas dominam a alta magia porque elas montam literalmente nesse símbolo fálico e realizam orgias com os demônios. É um sinal de magia. A mulher está fazendo na verdade o símbolo 666. Nas dobras da roupa dela apresentam a imagem de uma criatura ou um demônio. Nessa imagem aqui também, como vocês podem perceber, o personagem que representa Jesus Cristo está fazendo também o símbolo 666. Eles colocaram também na mão dele a dracma. O Justin Timberlake usou essa configuração de mãos no seu álbum chamado Magic, Magia. Esse sinal também ele simboliza o olho de Horus, porque a pessoa faz esse sinal colocando ele sobre o seu olho direito ou esquerdo. Isso não é casualidade, porque essa dracma poderia muito bem estar na palma da mão.
mas eles colocaram propositalmente entre os dois dedos para formar essa configuração de mãos. As ilustrações da Torre de Vigia estão repletas dessas imagens. Se vocês também começarem a observar as configurações de mãos que os artistas e os pintores usavam nas suas obras de arte, vocês também vão encontrar muitas dessas configurações de mãos ocultistas, porque muitos deles faziam parte de alguma seita. Como vemos aqui nessa imagem à esquerda, veja as configurações de mãos da criança e da mulher. Vejam essa imagem aqui também do homem da mão mirrada. Percebam que algumas configurações de mãos que aparecem nessas ilustrações, se nós tentarmos fazer, elas não são nada naturais e fáceis. O uso dos dedos para fazer invocação mágica é algo que substitui a chamada varinha mágica. Os ocultistas alegam que eles podem invocar entidades e até mesmo traçar um pentagrama no ar através dos dedos. Assim eles fazem conjúrios com os dedos e com as mãos. Geralmente essas posições de dedos para traçar o pentagrama, elas são direcionadas para norte, sul, leste ou oeste, ou mesmo para cima e também para baixo. Percebam que o personagem Lázaro faz uma invocação com os dedos. Ele faz o sinal de invocação satânica, sinal que é bastante conhecido por ter sido usado por Anton LaVey. Vejam aqui também essa imagem que foi utilizada pelos Testemunhas de Jeová na sua revista da Torre de Vigia. Como eu falei, as revistas estão não apenas repletas de imagens demoníacas, mas também de imagens com conotações sexuais. Eles se utilizam sempre de símbolos fálicos e algumas imagens muito subversivas. Eles utilizaram essa tora de madeira como símbolo fálico. Percebam a conotação forte sexual que existe nessa imagem. É nitidamente uma conotação sexual. Veja nessa imagem uma alusão de masturbação. E o engenheiro também está fazendo as configurações de mãos. Veja aqui também nessa imagem que foi muito falada pelo índice TJ, nós percebemos que existe um símbolo fálico por trás dessa imagem. Essa imagem aqui que eu já apresentei, ela é muito discutida, pois ela toma uma forma subliminar de um anjo segurando o seu membro. Encontramos também aqui nessa imagem uma alusão sexual. O homem coloca o seu braço entre as pernas. Veja aqui, por exemplo, nitidamente também um símbolo fálico. E também existe uma alusão de assédio nessa imagem. Essa ilustração faz parte também das revistas das Testemunhas de Jeová. Ou seja, não importa a ordem das imagens. Elas podem estar de cabeça para baixo, de lado, pela metade. O nosso cérebro é algo muito engenhoso dado por Deus. Os nossos olhos vai fazer a leitura, ou seja, o escaneamento, e enviar a informação para o nosso cérebro. O nosso cérebro captura então imagens através do escaneamento dos nossos olhos. E levando então essas imagens para o nosso cérebro, isso fica então armazenado. Por exemplo, uma imagem pela metade. Quando nossos olhos capturam essa imagem, o nosso cérebro não registra uma maçã pela metade, mas uma maçã inteira. Por isso que é muito comum o uso de imagens subliminares pela metade, pois os chamados neurônios espelhos completam as partes que faltam. Veja o que acontece quando unimos essa imagem. No centro nós vemos a face como se fosse de uma caveira. Assim nós podemos descobrir imagens subliminares espelhando muitas imagens, tanto através de um processo natural utilizando um espelho, ou até mesmo através da edição de imagens. Veja aqui algumas imagens subliminares de espelho encontradas nas revistas das Testemunhas de Jeová. Percebam que eles se utilizam de imagens muito sedutoras. São umas ilustrações muito bem feitas, de alta qualidade. Mas quando você começa a espelhar essas imagens, você se surpreende com as imagens que você encontra. Veja, por exemplo, essa imagem deste homem sendo batizado nas águas. Quando você espelha a parte de cima e a parte de baixo, você observa que no centro tem a face de um demônio. Nessa cachoeira aqui também nós vemos a face de uma criatura, como se fosse de um alien.
As leituras fotográficas, elas são instantâneas, é na velocidade da luz. Quando você olha a imagem, automaticamente os seus olhos registram e enviam essa imagem para o seu cérebro. As imagens pela metade, elas são usadas massivamente, como nós já vimos também aqui da imagem da loira, que quando nós espelhamos, nós vemos a face do diabo. O nosso cérebro, ele sempre vai completar a outra metade que falta, como nós vemos aqui nessa capa aqui da revista das Testemunhas de Jeová. O inferno de fogo faz parte da justiça divina? Eles dizem que não, mas quando nós espelhamos essa capa, veja o que nós encontramos. Eles parecem fazer um tipo de publicidade de alguma força alienígena que controla essa seita. Aquele olho que aparece no topo da pirâmide é um olho alien. Certamente, então, eles estão querendo apresentar Jeová como ser alienígena. E também o Gadu ele é apresentado por 3 entidades: Jeová, Baal e Osíris. E ainda mais o Charles Russell iniciou essa seita fazendo um tipo de adoração à pirâmide. E se vocês forem no Google e pesquisarem a sede da Testemunha de Jeová na Dinamarca, vocês perceberão que aparece o olho que tudo vê. O terreno foi construído para parecer exatamente como a pirâmide Illuminati. As simbologias antigas, como eu já mostrei, da Watchtower, nós vemos a cruz com a coroa, que é um símbolo fálico, e outras configurações dos templários, um símbolo fálico da ordem maçônica, que aparece tanto na loja maçônica como também na lápide em forma de pirâmide em homenagem ao Charles Russell. A pirâmide é o símbolo máximo da maçonaria. Essa doutrinação então acontece através de um nível subconsciente. Veja aqui que nessa imagem onde apresenta os ungidos, vemos um anjo que dispara um raio que atinge a testa dos ungidos, que seria a abertura do terceiro olho, ou da chamada visão luciférica. Além disso, não existe apenas as imagens demoníacas e ocultistas, existe também muitas imagens subliminares de contexto sexual. Obviamente que existe pessoas muito capacitadas e com conhecimento bastante profundo de linguagem visual na elaboração dessas imagens que são usadas na literatura das Testemunhas de Jeová. Veja, por exemplo, aqui nessa imagem. Este homem de verde está com uma bolsa, mas se dermos um close na imagem, nós perceberemos que existe um elemento fálico que foi introduzido nesta imagem. Vejam. E muitos têm divulgado que na literatura da Torre de Vigia, muitos elementos fálicos e figuras que lembram o órgão sexual masculino, assim como obeliscos, pênis e outras figuras de contexto sexual. E nessa imagem nós vemos à esquerda o Charles Taze Russell e à direita o Rutherford. As Testemunhas de Jeová surgiram a partir de um movimento religioso de estudantes da Bíblia, que tiveram suas atividades a partir da década de 1870, quando o pastor Charles Taze Russell e alguns associados formaram um pequeno grupo de estudos na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Percebam que nessa ilustração antiga das Testemunhas de Jeová, nós veremos uma coroa e dentro dessa coroa uma cruz. Este símbolo representa um símbolo fálico, a cruz enfincada na coroa. E este símbolo é encontrado em lojas maçônicas. Infelizmente, aqueles que seguem a Testemunha de Jeová são escravos da Torre de Vigia. A Torre de Vigia é um modelo de sistema de controle que vigia a todos. Um modelo como no livro de George Orwell, de 1984, no qual ele fala que o grande olho controla a todos. E por estar ligada à maçonaria, a Torre de Vigia seria esse sistema de vigilância vigiando a todos os adeptos e controlando a vida deles. Ou seja, significa vigilância, assim como o nome Watchtower. Watchtower vem do conceito de uma torre, no qual, lá em cima, existe alguém fazendo essa vigilância. Essa imagem aqui é de uma grande conferência realizada pela Testemunha de Jeová.
Os ungidos das Testemunhas de Jeová possuem algum poder sobrenatural. Isso é bastante enfatizado através das ilustrações que eles usam. Isso representa um tipo de iniciação dentro dessa seita. E espiritualmente falando, a torre controla todas as pessoas do alto. É um tipo de controle mental constante nas pessoas que estão dentro dessa seita. Por isso que não é de admirar tantos casos de pedofilia dentro dessa religião, que estão aparecendo no mundo todo. Porque este negócio também de ficar indo em casa, dando estudo para as pessoas, termina às vezes sendo também uma brecha para atuações e alguns assédios sexuais aconteçam. Porque, claro, eles tanto punem a pessoa, como também procuram abafar alguns casos para que a seita não seja prejudicada com os escândalos que acontecem dentro da organização. Veja essa matéria que saiu na BBC no dia 24 de maio de 2020. Abuso sexual e violência doméstica. Ex-testemunhas de Jeová acusam igreja de encobrir crimes e proteger predadores. Lesões na nuca, na cabeça e nos braços e nas costas. Um exame de corpo de delito atesta as marcas no corpo da carioca AP. Ela relata que o marido a espancou depois de tentar forçá-la a fazer sexo em um momento que ela não queria. A jovem EB não ficou apenas com hematomas no corpo, mas conta que com os traumas de abuso sexual cometidos por um líder religioso das Testemunhas de Jeová, quando ela era pequena, as marcas duraram para toda a vida. Ambas eram testemunhas de Jeová quando foram vítimas dos crimes, contam, assim como os seus abusadores. EB e AP são entre as 6 ex-testemunhas de Jeová que disseram à BBC News de terem sido coagidas a procurar a igreja, e não a polícia. Quando eram vítimas de algum ataque, elas afirmam que a organização teria encobertado os crimes e protegido os predadores. A BBC News também teve acesso a documentos internos da organização e conversou com 4 ex-anciãos que relatam que as ordens que recebiam eram para lidar com o problema internamente, evitando procurar autoridades a todo custo. Essa é apenas uma parte do lado negro da seita das Testemunhas de Jeová. Existem muito mais coisas ocultas e escondidas por trás dessa organização. Além deles utilizarem uma linguagem subliminar de controle mental, muito próxima às táticas do MKUltra, eles também estão envolvidos em muitos casos de pedofilia no mundo todo. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.